está falando sobre o juízo final. Que Deus fez eu meditar nessa palavra rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra vai ser falada aqui em nome de Jesus, em Mateus capítulo 25, no versículo 31 até o versículo 40. E diz o título da palavra. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O juízo final. O juízo final, porque Jesus está, a qualquer momento, ele está voltando, está às portas, né? Diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então virá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e fizeste-me, e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. 37 versículo. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste veste? E respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, então me o fizeste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O juízo final pode ser comparado a essa palavra que o Senhor está falando hoje. Aqui no versículo 32 ele diz: e todas as nações serão reunidas. Ele vai reunir todas as nações diante dele e apartará uns dos outros. Então ele vai apartar. Por enquanto a gente está junto, né? Estamos juntos dentro de uma congregação, junto com pessoas. Mas ele disse, na volta dele ele vai apartar um dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. Vamos entender quem são bodes. Bode é aquele que não consegue obedecer à ordem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixa entrar a palavra que é administrada, que o Espírito Santo administra. A palavra é o próprio Jesus Cristo. E ali, Jesus, ele refere uma pessoa como bode e as ovelhas como filha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no 33 ele diz: porá as ovelhas à sua direita. Jesus, ele trabalha no direito. O esquerdo, quem trabalha são as forças malignas, que é o esquerdo. E Jesus diz aqui também, em parábolas, que os bodes, ele fica no esquerdo. Por quê? Porque o esquerdo, quem trabalha, é a força do mal. É o encosto, ou o diabo, o Satanás, o imundo. É esses nomes aí que ele tem. E aí Jesus, ele disse que o direito vem da parte de Deus. O direito, as ovelhas obedecem. E as ovelhas ouvem o seu pastor. E as ovelhas obedecem com facilidade. Porque é ovelha. Porque ama Jesus.
E quando ama Jesus, quando a ovelha ama Jesus, a ovelha não tem, baseado no que está na Bíblia, ela não tem dificuldade de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Mas quem é bode tem dificuldade. Porque para obedecer tem que amar. E para obedecer tem que amar, tem que viver também o amor. E viver o amor é todos os dias, assim diz o Senhor, assim diz a palavra dele. Aí no 34 ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Ele preparou, ele diz aqui na palavra dele, o juízo final também já está preparado. O livro dele também já está, os livros dele já estão postos na mesa. Já está tudo preparado. Aí o que a gente tem que fazer que estamos na terra? Se preparar para se encontrar com o noivo. E o que a gente está fazendo é isso. Se preparando todos os dias. Porque nós somos as igrejas. Nós somos as igrejas. E aí, esse preparo, quando a gente ama, não tem cansaço. O cansaço espiritual vai embora porque Jesus já fez a libertação. Porque o cansaço espiritual, Jesus já fez a libertação, porque ele começou a libertar desde a mente. Aí vai libertando a mente, vai libertando o coração, vai libertando o interior e vai libertando os caminhos. E aí ele diz pra gente: vigiai para depois orar. Porque nós somos seres humanos, nós temos que ficar no Espírito de Deus para nunca entrar na carne. Porque a carne não combina com o Espírito de Deus. Aí Deus está falando para mim: existem 3 vozes. 3 vozes? 3 vozes. Existe a voz do Espírito Santo, que é a voz de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe a voz do diabo, que o diabo fala também. E existe a voz da sua carne. Qual dentro dessas 3 vozes você vai ouvir e vai seguir? Decida a pessoa. Decida a pessoa. A gente sabe que sempre a gente tem que decidir alguma coisa. E Jesus, ele está vendo tudo. Quando a pessoa já ouviu a palavra, e cada vez mais está ouvindo a palavra, digo por mim, eu estou ouvindo a palavra há 22 anos, aí eu digo por mim, quem já ouviu a palavra há 22 anos, sabe de muita coisa, e já viveu muita coisa. A pessoa que está vindo agora, está aprendendo, mas também está sabendo, já não é inocente, né? A oportunidade daqueles que ainda não ouviu detalhadamente a palavra de Deus, ele está tendo a oportunidade, ele vai ter a oportunidade de entrar para poder ouvir. Mas o mais importante para Jesus Cristo é ele quer que a gente anuncie o Evangelho. Ele quer que a gente pratique o Evangelho. Ele quer que a gente viva o Evangelho. Ele quer que a gente obedeça o Evangelho. Ele quer que a gente tenha bastante amor dentro desse Evangelho. Aleluia. E ele quer que a gente faça o bem. Aí ele diz: quando você vê alguns pequenininhos, irmão, você está fazendo para a pessoa. Está fazendo para Deus. Então ele está querendo dizer o seguinte: se a gente fizer um bem para os semelhantes, a gente está fazendo para Jesus. Aí ele quer o seguinte: você tem que olhar para aquelas pessoas que eu fiz. Quem fez foi Jesus, né? Foi Jesus. Jesus fez todas as pessoas. Claro que ele fez diferente uma das outras. Aí ele diz o seguinte: você tem que olhar, aí que vem os bons olhos. Aí vem os bons olhos. Trabalhando com os olhos, trabalhando com o ouvido, trabalhando com a boca, trabalhando com a voz, trabalhando dentro do coração. Trabalhando na mente. Os 5 sentidos, Jesus também trabalha dentro desses 5 sentidos, que vem o temperamento. Vem o temperamento, porque lá em Eclesiastes diz que a gente tem que ter temperamento, moderação. E Jesus está trabalhando nisso.
E aí, o que o Espírito Santo ele quer dizer? Se a gente deixar o Espírito Santo trabalhar realmente dentro da gente, então, verdadeiramente, o Espírito Santo trabalha e a gente fica como? Abençoado. Mas quem deixa a pessoa trabalhar? É a própria pessoa. O diabo não tem nada a ver com isso. Porque Satanás, ele sabe da Bíblia mais do que todo mundo que está aqui na terra. Porque ele conviveu com Deus lá no céu. Satanás, ele sabe como que é o céu, o paraíso, a rua de ouro, sabe de tudo. Porém, nós estamos vivos, não sabemos ainda. Só temos a noção e a ideia baseada que está na Bíblia. Então, Deus, ele diz para mim, medite na palavra. Salmo 1, né? Medite na palavra, dia e noite. E se revista das armaduras de Deus. Aí está lá em Efésios, capítulo 6, 10. As armaduras de Deus. Você amando Jesus Cristo, amando a palavra e convivendo com a palavra todos os dias, então você vai ser forte. Não olhe para o problema, porque o problema sempre vai existir. O problema só vai parar de existir, alguns problemas, quando Jesus voltar para a pessoa. Ou quando Jesus voltar mais uma vez. Porque ele já veio, né? Agora ele vai voltar mais uma vez. Quando ele voltar, ele vai buscar. Como ele está dizendo aqui, eu vou buscar aqueles que realmente viveu a palavra e adorou a palavra. Porque o Evangelho tem a sua função. A função do Evangelho que a gente tem que fazer é adorar a Deus. Mas adorar a Deus mesmo. De corpo, alma e espírito. É adorar todos os dias. Essa é uma função. A função também é fazer a vontade de Deus. O cristão tem que fazer a vontade de Deus. Porque nós não temos mais vontade. Mas sim, Deus tem a sua vontade, a gente tem que entrar dentro dessa vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a gente nunca pode esquecer que o Evangelho de Cristo, o principal do Evangelho, é o Pai, é o Filho, o Espírito Santo, é o amor, porque para trabalhar no Evangelho tem que ter o amor verdadeiro, tem que ter a fé verdadeira, tem que ter a perseverança, e a perseverança vem com esforço, porque a salvação é tomada pelo esforço. E em oração e jejum, que a gente tem que fazer, e a palavra. É a função do Evangelho. É uma função que a gente tem que colocar dentro da nossa cabeça. Aí ele diz, não se envolva jamais com as outras coisas. Que outras coisas? Com o que está passando no mundo. Aí eu vou lá em Romanos, capítulo 11, se eu não me engano. Né? Romanos, vamos lá rapidinho. Mas depois eu vou voltar para nessa palavra aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o cristão, ele tem que estar bastante atento. É no 12. O cristão tem que estar bastante atento em Jesus. Aí diz assim no 12, Romanos 12. A prática da justiça pela renovação do entendimento. O título diz isso. Então, ele próprio, Jesus próprio, ele faz o nosso entendimento se envolver com o entendimento de Jesus. Aí ele diz assim no versículo 2: e não sejas conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Para que a gente experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem a boa e tem a agradável, perfeita vontade de Deus. E qual é essa boa vontade, perfeita, agradável, que agrada a Deus? Qual é? Sem dúvida nenhuma. É que a gente venha estar de pé no Evangelho, mas sabendo trabalhar para Jesus. Não entristecido. Entristecido porque ele diz assim, alegrai, ele fala,
Alegrai quando alguém te caluniar, ou te perseguir, ou quando acontecer alguma coisa. Ele fala, alegrai. Mas como a pessoa vai alegrar? O normal da mente do ser humano, ele vai se entristecer, mas Jesus fala, você tem que se alegrar. Sabe por quê? Se acontecer alguma coisa, é porque você está agradando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para você agradar o Espírito Santo, alguma coisa vai sair fora do normal. Que aí a pessoa fala assim, poxa Deus, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e a pessoa está falando isso, está se levantando contra mim. Ah, meu Deus, por que isso está acontecendo? É porque você está se aproximando, está pertinho de Jesus, Deus está se agradando de você, Deus está cuidando de você, porque Deus te ama. Aí se levanta algumas coisas só para te confundir, mas Jesus disse, se alegrai, fique firme. Então o tempo todo Jesus ele trabalha com as ovelhas, com o cristão, para levantar a autoestima do cristão. Porque a intenção de Jesus nunca foi abater, mas sim levantar, para a pessoa ficar bem espiritualmente, bem em todas as áreas. Mas a intenção do diabo é abater o ser humano, é deixar o ser humano no chão e deixar o ser humano sem nada. E o próprio Deus deu essa ordem para ele. Por quê? Porque quando ele estava lá no céu fazendo aquelas coisas inconvenientes, Deus viu tudo, porque Deus vê tudo. Ele falou, agora você vai descer. Vai descer. E o diabo desceu, né? Desceu levando aqueles outros anjos que ouviu ele. Porque deu ouvido. É por isso que a gente tem que dar ouvido só a Jesus Cristo. E dar ouvido quem também está sendo guiado por Jesus Cristo. A gente não pode dar ouvido a qualquer pessoa. A gente tem que ver se é Deus que está falando, se é Deus que está dirigindo. A gente tem que ter essa atenção. Naquilo que o inimigo desceu, ele desceu trazendo os outros anjos também decaídos. Infelizmente, a ação que acontece na terra é a ação do mal, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas por que o mal age assim? É porque algumas pessoas dão legalidade, mente vazia, coração vazio, e acontecem essas coisas por aí. Mas nem tudo é o diabo. Porque o diabo vai falar assim, ele fala assim, quando a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece Jesus. Para conhecer Jesus, tem que ouvir a palavra de Jesus ou tem que conhecer a Bíblia. Porque Jesus diz, a fé vem pelo ouvir. Se a pessoa ouve, está entendendo. Deus ele trabalha de duas formas. Ou a pessoa vai ver a Escritura, tem a oportunidade de ver, ou a pessoa vai ouvir. E tem até aqueles sinais, de Libra. Mas Jesus, ele diz o seguinte, ninguém vai ficar sem entender a palavra, sem saber que o autor existe. É por isso que ele falou, nem ele sabe a hora que ele vai voltar. Jesus não sabe, só o Pai. Mas quando ele voltar, porque aí já foi pregado, 4 cantos dessa terra, o nome dele e a palavra dele. Aí ele deixa uma dica, no versículo 35 até o versículo 40, que nós temos que ajudar nisso aqui, essa dica que ele deixa. Se você olhar para o semelhante, sendo crente ou não, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele não faz. Porque ele fala assim, ele diz, quem fez foi ele. E quem sabe se a pessoa vai se converter também é ele. E por que você não ajudou? Agora ele diz, quando a pessoa faz a obra, a pessoa que faz a obra, a pessoa que faz a obra, sabe que tem que fazer a obra? E por que não vai? Aí a pessoa fala, porque eu tenho isso, aquilo que o outro. Mas ele dá 24 horas para a gente se organizar dentro dessas 24 horas. Não tem desculpa. Naquele grande dia, quando Jesus pegar as pessoas, que vai ter uma filha, ele falou assim, olha só, essa visão que eu estou te dando, muitos já morreram antes de você, nasci em 78. Pensa comigo. Quando eu for
Vim nas nuvens. Primeiro eu vou ressuscitar os mortos. Depois eu vou pegar os crentes que me adoram, que é fiel e que está comigo, que faz parte de mim, que é da minha direita. Vai ter uma fila enorme para ele julgar. Estamos falando no juízo final. E aí, toda pessoa vai ter que se dobrar diante de Deus para ver esse julgamento. Porque quem vai decidir é o Pai. Então, aqui na terra, a gente tem que ter esse preparo da paciência. Essa paciência é uma palavra que a gente tem que ter para a gente ser transformado cada vez mais pela mão de Deus, pela ação de Deus e pelo poder de Deus. A gente tem que ter paciência. Paciência com nós mesmos, paciência com a obra de Deus e paciência com os demais. Aí ele vem falando. Aí eu vou julgar. Porque eu tenho que julgar um por um. Vai demorar, não vai? Até chegar a tua hora? Vai. Porque a minha cabeça raciocina muito rápido. E aí? Então teu jeito vai ter que mudar. Isso aí, quando ele falou comigo, na época que ele falou comigo, eu não tinha muita paciência como eu tenho hoje. Está faltando o que para você? Paciência? Então, te dou uma dica para você ter. Paciência para esperar a sua vez, a sua hora de chegar. O que tem que ser feito, vai ser feito. A promessa que Deus deu para cada um de vocês, vai chegar a hora de ele exaltar, de ele fazer o que ele tiver que fazer, porque ele disse assim, quem me serve, o Pai honrará. Aleluia. Então ninguém vai ficar sem o seu presente, ou sem o seu galardão, ou sem a sua resposta, ou a sua vitória. Não vai. Mas ele diz, você tem que aguardar. Mas aguardar como? Sentado? Não, agindo. Agindo na oração, agindo no jejum, agindo na sua fé, agindo na sua perseverança. É agindo, mas você vai ter que aguardar. Você vai ter que aprender a ter paciência. Aprender a ter experiência com Deus. Você vai ter que aprender muita coisa. E se você não sabe, quem ensina é Jesus Cristo. E aí, o Espírito Santo vai falando e vai administrando dentro da gente mesmo. Então, nós temos que ter o prazer. Há um prazer que ele, se a pessoa não tem, tem que pedir a ele. Deus, me dê esse prazer que o Senhor tem. O prazer de ajudar sem botar obstáculo. O prazer de ir na tua casa sem olhar para a chuva ou para o sol, ou para o sereno. O prazer de quando tiver vigília, eu vou ficar contando as horas até chegar às 5 horas da manhã. Não, esquece a hora. Jesus não trabalha com hora. Jesus, ele trabalha na sua adoração e na sua oração. É esse trabalho que Jesus trabalha. Ele quer que a gente se desprenda de tudo, até de nós mesmos, para adorar Ele. E quando Ele vê que a gente está adorando, que a gente já se desprendeu de nós mesmos, do tempo da hora. E do tempo que eu estou esperando a minha bênção, até agora a minha bênção não chegou. E que Ele me fez uma promessa em 2007. Estamos em 2022. Muita coisa já aconteceu. Tudo que Ele falou, já aconteceu. Falta só uma coisa. E daí que não aconteceu? Vai adorar. Vai buscar. Vai clamar. Vai suplicar. Vai para o monte. Porque você está de pé. E se você está de pé, dá glória a Deus, porque você também está se esforçando e Jesus está te ajudando. Porque Jesus, Ele trabalha sozinho. O Espírito Santo trabalha sozinho. Mas tem milhares e milhares de anjos do Senhor para estar ao seu favor e na sua disposição. Agora, você tem que crer nisso. E você tem que viver isso. E nisso que a pessoa crê em Deus, a pessoa será salvo de todos os obstáculos. Muitas das vezes quem bota obstáculo é a própria pessoa. É a própria pessoa. O obstáculo de falar, de pensar assim, Deus, eu estou precisando disso, mas até agora eu não consegui. Mas você tem olhos. Quais os seus olhos? Qual a sua maneira de olhar para o problema?
A sua maneira de olhar para o problema é você olhar assim, eu já conquistei? Ou eu já ainda não conquistei? Porque quando a gente for visualizar o assunto que a gente quer, a gente tem que falar assim, eu já consegui. O já é hoje, o já é o presente. Então, todo tempo a gente tem que usar a afirmação naquilo que a gente quer. Se a gente quer uma vida espiritual levantada, abençoada, um ministério abençoado, a gente tem que falar assim, o meu ministério hoje está assim. É palavra profética, determinando hoje. Ou você não pode falar amanhã. Não, amanhã não. Amanhã é amanhã. É hoje. A minha cura é hoje. O meu filho ou minha filha está liberto hoje. O marido está transformado hoje. Seja lá o que você quiser, é hoje. Você tem que determinar hoje. Eu estou enxergando hoje. Eu enxergo a minha bênção assim. Visualizo assim. Porque quando Deus fez o planeta, ele visualizou. Primeiro ele pensou. Depois ele visualizou. Depois ele começou a falar como tem que ser. Então a palavra tem poder. Os nossos olhos, naquilo que a gente está olhando, a gente está determinando dentro da nossa mente o que a gente quer que aconteça. Muitas das vezes, o cristão que vive hoje o evangelho, ele não está pensando dessa forma. Ele só pensa, muitos cristãos, só pensa que está com esse problema e quando vai ser resolvido. Mas não é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar o seguinte, esse problema aqui eu já entreguei na mão de Deus, e Deus já está resolvendo esse problema, e creio que a minha vitória já chegou hoje. Então você tem que afirmar tudo hoje. É usar a fé com determinação. É usar a fé hoje. A minha vida espiritual está abençoada hoje. O que eu quero é hoje. Você está determinando hoje. Aí você vai estar agradando a Deus. E aí Jesus vai trabalhando dentro desse projeto qual você quer. Que também é um projeto de Deus. O projeto de Deus, ele abençoar cada área da vida da pessoa. Cada área. Ele abençoou a vida de Abraão. Ele falou, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas lembrando, quem foi Abraão? Quem foi Jacó? Quem foi esses homens? São 3. Ele disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem foram eles? Eles passaram por lutas que a gente nem passa, mas venceu. Venceu por quê? Crendo em Deus. Venceu por quê? Obedecendo a Deus. Venceu por quê? Perseverando em Deus. Então, dizendo Apocalipse, a gente tem que obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Quando Ele falar, é isso que foi falado aqui, pela pastora Juliana, pelo pastor Edivaldo, quando Deus falar, a gente tem que falar, sim Senhor, eu vou fazer. Eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Nunca, maneira nenhuma, o cristão pode contender com Deus. Não contenta com Deus. Porque esse Deus é maior do que tudo e o poder dele é um poder tremendo. Ele fica assim, olhando para a pessoa que fica contendendo com ele. Aceite hoje a vontade de Jesus. Aceite hoje aquilo que Deus quer para você. Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você abençoado. Ele quer ver você sorrindo, não triste. Mas o Evangelho também diz aqui dentro da palavra de Deus. O Evangelho é o Evangelho que a gente chora para ganhar alma. O Evangelho também tem a sua tribulação. Então a gente passa por várias estações. O verão, o inverno, a primavera e o outono. Esse é o Evangelho. Que a gente tem que passar por várias etapas até chegar o nível, o tom espiritual que Deus quer. E que a gente tem que chegar lá. Custe o que custar, a gente tem que chegar lá. Mas como chegar lá? Se esforçando e se apoiando em Deus vivo. Irmão, Deus disse, os bodes não obedecem a Deus. E os bodes não são de Deus. Mas ele sabe quem é ovelha e quem não é. É como joio e trigo. Ele sabe quem é trigo e quem é ovelha. Mas ele diz, deixa lá. Porque numa certa ocasião, ele mesmo vai fazer o que ele quiser fazer. E esse juízo final está próximo.
está mais próximo do que nunca. Está mais próximo do que nunca. Então ele diz o seguinte para mim e para a amada igreja: faça hoje o que você tem que fazer. Se empenhe hoje. Se empenhe em adorar. Se empenhe em se envolver na obra. Se empenhe em ajudar. Ajudar em oração. Ajudar em jejum. Ajudar o que você tiver que ajudar. Porque cada uma pessoa pode. Pode. De uma maneira ou de outra pode. E Jesus, ele quer ver o resultado. Que resultado? O resultado daquilo que ele investe em nós. Porque há investimento do Espírito de Deus sobre nós. Porque se ele protege o ser humano contra o inferno, contra todos, ele sabe quem é a pessoa. Ele está investindo. Mas ele quer que a gente tome uma atitude. Hoje. E pode ser agora. Atitude de parar e de pensar e de raciocinar o seguinte: o tempo está passando. Hoje é dia 20. Dia 20, né? Dia 20 de julho. Daqui a pouco a gente já está em julho. E daqui a pouco, pelo menos a gente pensar, já é outro mês, outro ano. E aí Jesus quer ver, Deus quer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele quer ver prosperidade em cada área da nossa vida. Mas como ele pode ver? A gente fazendo a nossa parte. E ele faz a dele. Porque a dele ele faz sozinho. Mas ele quer que a gente faça a nossa parte. Qual é a nossa parte? Eu já falei. É se entregar totalmente. E confiar no Senhor Jesus totalmente. Porque quem confia de olhos fechados. Confia no seu ouvido. Porque Jesus, ele está ensinando, ele está orientando, e não tem como dar errado as orientações de Jesus. Não tem como dar errado. Não tem. Se ele te prometeu que vai te curar, ele vai te curar. Se ele te prometeu qualquer assunto, seja lá qual for o assunto, ele vai te dar. Confie nesse Deus vivo. Porque esse Deus vivo, ele não mente e nunca mentiu. Ele não erra e nunca errou. Quem fez coisa desagradável foi Satanás. Esse aí a pessoa tem que largar o mundo, largar as coisas inconvenientes e só adorar só o Senhor Jesus Cristo. Só amar só o Senhor Jesus Cristo. Só viver só com o Senhor Jesus Cristo. Nessa direção que quando a pessoa se empenha para fazer, ele próprio, ele tira dele, do espírito dele, a força, a fortaleza, o renovo, o avivamento, tudo mais o que ele quer. E distribui, e vem dele para a pessoa. É assim que Deus faz. Porque ele vê empenho. Cristão não pode ter dúvida. Não pode. Por quê? Porque se eu vivo com a minha mente em Cristo Jesus, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo chegou a falar nesse nível, é porque ele estava já entregue totalmente ao Espírito Santo. Totalmente. Quando uma pessoa fala assim, é porque a pessoa já se entregou totalmente. Aí vem refrigério dentro da alma. Vem fortaleza dentro da alma. O cansaço espiritual ou físico que a pessoa trabalha, vai embora. Não habita mais dentro de você. Não habita. Só habita tudo que é do bem. Tudo que é do bem, Deus permite habitar. E tudo que é de carnalidade, de concupiscência e por aí vai, Deus afasta. Porque ele viu que a pessoa quer, a pessoa toma uma decisão, a pessoa quer ficar com esse Deus vivo. E invoca o nome de Deus vivo todos os dias. Tem que invocar o nome de Deus vivo todos os dias. Não é um dia sim, não é um dia não. Hoje eu vou orar, hoje eu vou pegar a Bíblia. Um grande segredo também, quer ser forte? A fortaleza está dentro da palavra. Você lendo uma frase só e crendo numa frase só, o próprio Espírito de Deus que está dentro das Escrituras vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Aí ele diz, não fique olhando para essas dificuldades, o que está nesse mundo afora. Não olha. Olha só para Jesus e fica nessa direção. Que você vai ver que a sua vitória está vindo
e virá e vai permanecer você com a sua vitória. Aí diz, eu e minha família será salvo. Tu e a tua casa será salvo. Porque Deus é Deus da família. Ele vem consertando tudo. Ele vem trabalhando em tudo. Mas Ele vem também trabalhando por dentro. Deus, Ele trabalha por dentro. Consertando por dentro, por fora é tão fácil para Jesus fazer. Mas Jesus, Ele quer tocar por dentro. Ele toca no coração. Ele toca na nossa carne. Ele crucifica a nossa carne. Para quem crê, isso acontece. E aí ele fala assim, eu preciso que você crê em mim. Porque se você crê em mim, maravilhas eu vou fazer. Maravilhas. Mas a nossa fé tem que estar posta totalmente em Deus. Porque quando a gente crê em Deus, tudo é possível aqui que crê. Amém, irmão? Que o Espírito de Deus hoje abençoe você, sua casa, seu ministério, tudo que você quer, tudo que você deseja, o Espírito de Deus possa te ajudar. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.